Provérbios capítulo 11, versículo 5, está escrito da seguinte maneira: a justiça dos perfeitos endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. No livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, diz que quando Abraão tinha 99 anos, Deus lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus é andar de acordo com a palavra. É praticar a palavra do Senhor. É fazer conforme a tudo quanto Jesus ensinou. Isso é ser perfeito. E é isso que faz com que o nosso caminho, isso é, a nossa vida, se endireite. Provérbios 11, versículo 5 diz: a justiça dos perfeitos endireita o seu caminho. Quando a gente começa a andar nos mandamentos, nos preceitos do nosso Deus, confiando nas suas promessas e fazendo conforme Ele nos ordenou, e praticando as mesmas obras conforme Jesus ensinou, então as coisas começam a se acertarem. Aquele problema que nos tirava a paz se resolve. Aquela ansiedade some, aquela enfermidade desaparece. E tudo vai se resolvendo, tudo vai se colocando no seu devido lugar, até que a nossa vida se acerte e passamos a ter paz e prosperidade. E isso não é um favor de Deus para conosco, isso é a justiça que nós recebemos dele, por darmos ouvidos e atentarmos para a sua palavra. Às vezes parece que a nossa oração não surte efeito. Às vezes nós mandamos o mal embora e parece que ele não nos obedece. Isso aconteceu com os próprios discípulos de Jesus. Mateus, que era um dos discípulos, nos conta que um homem levou o seu filho, que era lunático, aos discípulos. E eles não puderam curá-lo. Vamos ler o que está escrito em Mateus 17,14. Diz assim: e quando chegaram junto à multidão, aproximou-se dele, de Jesus, um homem, e se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Porque muitas vezes é lançado no fogo e outras muitas na água. E eu apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus então dá uma bronca nos discípulos. Ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Jesus chamou a atenção deles para o fato de que ele não estaria para sempre aqui na terra. Os seus seguidores é que deveriam estar preparados para dar continuidade à sua obra. E então ele disse: trazei-me aqui o menino. Então levaram o menino até ele, e Jesus, repreendendo o demônio saiu. E desde aquela hora então o menino ficou curado. E então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram para ele em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Eu já volto com a resposta de Jesus. Aguenta aí. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? E ele então lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, ou por causa da vossa pouca fé, ou pequena fé. Porque em verdade eu vos digo, disse Jesus, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e ele há de passar. E nada vos será impossível. O que é ter fé como um grão de mostarda? Eu já ouvi muita gente falar a esse respeito. Porém, eu nunca concordei com a explicação de que bastaria uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Não foi isso que Jesus disse. Fé não tem tamanho, ou será que tem? Na sua carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo definiu a fé dessa maneira. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que se não veem. Jesus disse em Marcos capítulo 4, versículo 30 ao 32, aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, não do tamanho, preste atenção, Jesus falou, é como um grão de mostarda, ele não falou é do tamanho do grão de mostarda. Então ele disse, é como o grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, ou se espalha por todos os lados, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então, mesmo que você nunca tenha visto um grão de mostarda, você é capaz de imaginar que, mesmo sendo ele bem pequeno, se nós plantarmos, ele vai germinar e vai dar origem a uma das maiores hortaliças que conhecemos. Ao usar o grão de mostarda como uma ilustração, o Senhor nos faz compreender que a fé, quando semeada no coração do homem, ela pode se transformar em algo grande, capaz de solucionar não só os seus próprios problemas, mas também fortalecer os que se encontram ao seu redor. Ter fé como um grão de mostarda é ter uma fé produtiva. Isso é bem diferente de ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Fé do tamanho de um grão de mostarda, quase todo mundo tem. A fé do tamanho de um grão de mostarda é uma fé pequena, é frágil, é quase invisível, ao passo que fé como um grão de mostarda é poderosa e produtiva. É aquela fé que, semeada, ela cresce, produz e torna-se tão grande como a maior hortaliça que você já viu. Ela se desenvolve de tal maneira que não há quem não a veja. E quem possui uma fé desta, como um grão de mostarda, ele não consegue de modo algum esconder. Ela se espalha por todos os lados. E todos ao redor passam a desfrutar da sua sombra. Isso é das bênçãos que ela proporciona. Quem tem fé tem certeza. Certeza de que Deus não mente. Certeza de que nós podemos e devemos fazer a obra para a qual fomos designados por Ele. Somente quando tivermos esse firme fundamento em nosso coração é que nós vamos produzir e exibir a todos a prova das coisas que não se veem. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, disse Tiago, assim também a fé sem obras é morta. Ninguém faz vantagem nenhuma em dizer que tem fé, se você não puder mostrar o resultado que a sua fé produziu. Em outras palavras, não adianta eu dizer que eu tenho muita fé se a minha fé não for capaz de produzir o resultado que eu espero. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, o apóstolo Paulo disse, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. E Jesus disse que se tivermos fé e não duvidarmos em nosso coração, nós diremos a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e isso será feito. E nada nos será impossível. Mas ele também alertou aos discípulos, dizendo, Mateus 17, 21, essa casta de demônios não se expele, senão por meio de oração e de jejum. Então veja você que não basta só a pessoa ter a fé. Há uma casta de demônios que só se expele por meio de oração e jejum. Mas daí então você pensa, então quer dizer que eu tenho que ficar orando o dia todo e ficar sem comer e sem beber? Não é nada disso que Jesus está falando. O jejum espiritual, aquele que é agradável a Deus, não é simplesmente você deixar de comer ou beber, mas é deixar de lado a impiedade, é se afastar da corrupção e não se entregar aos prazeres mundanos. Deus disse isso por intermédio do profeta Isaías. Vamos ler, está escrito em Isaías, capítulo 58, versículo 5, Deus diz, seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinzas? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade,
desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Esse é o jejum que nós devemos fazer. Se fizermos, então veja o que vai nos acontecer. Diz no versículo 8: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detenção, sem demora. A tua justiça irá adiante de ti, o que confirma o provérbio que nós lemos. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Se os discípulos estivessem neste jejum, quando oraram por aquele menino lunático, ao clamar, Deus lhes havia respondido, como respondeu quando Jesus mandou o demônio embora. E está escrito mais: gritarás por socorro, e ele, Deus, dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, parar de estender o dedo ameaçador, falar injurioso, quer dizer, parar de injuriar os outros, parar de levantar falso testemunho, de mentir contra o seu próximo. Então o versículo 10 diz: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Mas quanto aos ímpios, aqueles que ouvem, conhecem a vontade de Deus, mas não creem, desprezam os ensinamentos, preferem seguir os seus próprios caminhos, esses cairão, porque desprezaram ao Senhor, porque não deram importância aos ensinamentos de Deus e não prepararam o seu coração para dar glória a Deus por tudo quanto eles têm. Acham que pode pisar o povo de Deus, mas não pode. Então preste atenção, você que está ouvindo. Jesus não mentiu quando ele disse que faria tudo aquilo que nós determinássemos no seu nome. Deus não mente nunca. Mas se eu não tiver essa certeza no meu coração, nada vai acontecer. Somente os que são da fé é que são considerados filhos. Os demais não são filhos, são bastardos. E o compromisso de Deus é com os filhos. E além do mais, sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que nós tenhamos firmes em nosso coração a plena certeza de que se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo quanto pedimos, então nós sabemos que dele nós recebemos o que Ele pedimos. Isso está escrito na 1 de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Muitas pessoas fracassam na fé porque não prestam atenção nas palavras do Mestre. Jesus disse: até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. É preciso atentar para esse ensinamento. Jesus disse: até agora nada pedistes em meu nome. Pedir no nome de Jesus não é você falar qualquer coisa e a seguir você dizer em nome de Jesus, não é assim. Pedir em nome de Jesus é você determinar que seja feito aquilo que foi dito na sua palavra. É você pegar aquilo que Deus te revelou, aquela revelação que Ele te dá no momento que você está lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação do Evangelho. Naquela hora, o que você entender, sentir arder dentro de você, sentir que Deus está falando aquilo com você, então em nome de Jesus você determina que aquela palavra que Ele falou contigo seja feita na sua vida. E é nessa hora então que você está pedindo em nome de Jesus. E Ele prometeu que quando você fizer assim, você receberá o que pediu. Na hora que você sentir o mover de Deus dentro de você, é nessa hora, quando nós recebemos a revelação de Deus e essa alegria que invade o nosso ser, é nessa hora que nós devemos orar. É nessa hora que a oração é infalível. É nesse momento que nós desmontamos qualquer fortaleza do inferno, desmanchamos qualquer bruxaria, paralisamos qualquer investida do diabo contra a nossa vida e fazemos cair por terra todo o mal. Nessa hora, a doença foge do nosso corpo. A miséria corre para longe. As portas se abrem e nós tomamos posse então de tudo que nos pertence.
e o nosso gozo se cumpre, como Jesus falou. Nós não podemos ficar brincando de orar, dizendo qualquer coisa da boca para fora. Nós precisamos orar segundo a revelação de Deus, segundo aquilo que você entendeu na Bíblia, que te pertence. É aquilo ali que você tem, é daquele jeito que você tem que orar. É você ordenar que aquilo se cumpra, aquilo que está escrito a seu respeito. Quando você fizer uso do poder que Jesus te deu, então não perca a sua oração. Não ora de qualquer maneira. A hora de orar é sagrada. Espere a hora certa. Está escrito que o coração do sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Isso está em Eclesiastes 8:5. Toda vez que você for orar, o milagre tem que acontecer, porque fiel é aquele que prometeu. Não tem como você orar e a coisa não acontecer, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender e voltar atrás no que ele disse. Porventura diria ele não faria? Falaria alguma coisa e não confirmaria? Não perca a chance de se endireitar. Não perca a chance de endireitar os seus caminhos, de resolver os seus problemas, porque Deus quer resolver os seus problemas. Deus quer te proteger, quer te dar segurança, quer te dar paz, quer te fazer prosperar. Ele quer te livrar de todo o mal e de toda armadilha que prepararam para você. Aliás, está escrito em Isaías capítulo 54, versículo 17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda a língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Servos do Senhor quer dizer daqueles que são dele. Essa é a justiça, ou o direito dos que são de Deus. E essa justiça procede de Deus e se faz presente na vida daqueles que creem nele. Ele disse, esse é o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Provérbios 4,14 diz, não entres na vereda dos perversos e nem sigas pelo caminho dos maus. Evita, passa de largo por ele, desvia dele, porque eles não dormem se não fizerem mal. O sono foge deles se eles não fizerem alguém tropeçar. Comem o pão da impiedade, bebem o vinho das violências. Mas diz no versículo 18, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o que disse Provérbios? Que nós lemos no início. Está escrito assim, Provérbios capítulo 11, versículo 5. A justiça dos perfeitos endireita o seu caminho. Está tudo errado na sua vida? As coisas não estão indo bem? Você trabalha e não vê o fruto disso? Peleja de tudo quanto é jeito para viver bem e não tem paz, não tem sossego? Tudo está dando errado? Veja o que está escrito. O caminho dos perversos é como a escuridão. Eles não sabem nem no que tropeçam. Mas o que? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Comece a andar no caminho de Deus. Os seus caminhos vão se endireitar, até que a sua vida se torne perfeita. Guarde no seu coração o que Jesus disse e não abra mão disso. E o que foi que Jesus disse? Mateus 17:20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, não é do tamanho do grão da mostarda. Do tamanho do grão da mostarda é pequenininha, é aquela fé pequenininha. Mas a fé como um grão de mostarda é aquela que cresce. Então, se você tiver fé como um grão de mostarda, Jesus disse, direis a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E assim será feito. Nada vos será impossível. Entendeu? Então agora é a hora de você fazer a sua oração. Você vai falar com Deus sobre o que está acontecendo com você. Conta para Ele como está a sua vida. O que está acontecendo.
a solução virá. Faça então a sua oração. Deus te abençoe.